Olá, meu querido, olá, minha querida. Eu sou o professor Flávio, professor de matemática, e venho por meio desse curso trazer para vocês um aprendizado de conceitos básicos de matemática. Belezinha? Matemática essa que é tão importante no nosso dia a dia. É de conhecimento geral que matemática está em tudo. E o entendimento básico dessa ciência que está em tudo é extremamente vital para a nossa vida. Belezinha? Além disso, a matemática está muito associada, querendo ou não, à conquista dos nossos sonhos. Como assim, professor? Todo mundo sonha em ter um emprego melhor, passar num concurso público, e a matemática vai ser fundamental, o aprendizado em matemática, o conhecimento em matemática vai ser fundamental na conquista deste sonho, entendido? Então eu espero que ao final desse curso você esteja mais próximo de conquistar os seus sonhos, beleza? E eu, professor Flávio, espero te ajudar muito nesta caminhada. Belezinha? Então vamos lá, vamos meter marcha? Vamos nessa? Meu querido, minha querida, comecei esse curso Matemática Básica e dividi esse curso em 6 módulos, beleza? No começo vai parecer bem trivial, conceitos muito básicos mesmo, até para alguém que não tem tanto domínio em matemática. Mas a matemática se faz do trivial. Saber o básico é importante para que você desenvolva conhecimentos mais complexos, beleza? Então não pule este módulo, assista com atenção, veja com atenção. Por mais que pareça muito direto, muito fácil, vai ser importante lá na frente. Belezinha? Então vamos lá. Módulo 1, operações fundamentais. Quais são as 4 operações fundamentais, galera? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Vamos dar uma visão geral, vamos ter uma visão geral sobre essas operações. Show de bola? Vamos lá. Adição e subtração de naturais, beleza? Antes de comentar de fato as operações, vamos definir primeiramente o que é um número natural. O número natural, galera, é o número que surge naturalmente na nossa mente. São os números que a gente utiliza para contar. São os primeiros números que a gente conhece como pessoa. Então é o 1, o 2, o 3, o 4 e vão por aí infinitamente, tá bom? Então esses são os números naturais, beleza? Os números que utilizamos para fazer contagem. Show de bola? Então vamos lá, ó. Você tem 5 laranjas e compra 3. No total tem 8 laranjas. A operação que foi feita nesse pequeno problema foi a operação de soma. Então a adição é o ato de juntar, tá bom? Agrupar, belezinha? E se você tem 8 laranjas e come 3 dessas laranjas, sobram 5. Nesse caso você realizou a operação de subtração. E subtração é o ato de retirar. Presta atenção nessa definição, viu, galera? A adição é o ato de juntar, a subtração, subtrair, é o ato de retirar. Belezinha? Nesse caso aqui, tanto o 5 e o 3 que foram feitos para somar são números naturais. Belezinha? Aqui o 5, ó, e aqui o 3 são números naturais. E aqui o 8, e aqui o 3 e o 5 aqui nesse caso, né? E o 8 aqui em cima. São todos números naturais, números que a gente utiliza para fazer contagem. E quando aparecem sinais no números? Então, quando a gente, normalmente os meus alunos sempre escutam isso. Ah, matemática era legal até a 4ª, 5ª série, ou o 5º, 6º ano, que só tinha número, operação fácil. E aí começa a aparecer sinal, já começa a ficar complicado, e começa a aparecer letra, aí, pô, piorou. Vamos aprender a fazer conta com sinais, de forma tranquila, de forma rápida, para não ser nenhuma preocupação na sua vida. Belezinha? Então vamos lá. Sinais iguais, você soma. Então, os sinais, tanto positivo quanto negativo, eles podem estar associados a um número. E o número, quando ele tem um sinal negativo, ele deixa de ser um número natural, beleza? Eu não vou contar, por exemplo, com menos 5. Menos 5 não é um valor de contagem, que a gente usa para contar. É um número inteiro. E as operações com números inteiros têm peculiaridades muito específicas, que é interessante que a gente memorize, beleza? Então, sinais iguais, a gente vai somar. Vamos entender como é que isso aqui funciona na prática. Beleza? Então, eu tenho 10 mais 35. Não apareceu o sinal do 10 aqui porque ele é positivo, não precisa aparecer. Beleza? Vou colocar aqui, ó, mas ele não precisa aparecer. Mais 10 mais 35. Opa, o sinal aqui é positivo. O sinal aqui também é positivo. Beleza? Quando eu estou trabalhando com sinais, galera, é sempre interessante que você associe a valores monetários.
Fica muito mais fácil de entender. Quer ver? Imagine você, estudante, que tem R$ 10 e recebe um valor adicional de R$ 35. Receber não é positivo? Não é legal? Não é bacana? Então 10 positivo que você já tinha e você recebeu mais 35, sinais iguais. Você soma e conserva o sinal que está aparecendo. Nesse caso aqui é o sinal positivo. Então você vai ter um saldo positivo de R$ 45. Belezinha? O que acontece com o contrário? Você não tem saldo positivo, você tem saldo negativo. Então, estudante, imagine que você tem uma padaria perto da sua casa e essa padaria anota no caderninho, faz aquele famoso fiado, beleza? E num dia você pega R$ 10 de produtos nessa padaria. Pão, manteiga, leite e por aí vai. Belezinha? Se você pegou esses produtos e não pagou, você está devendo à padaria, não está? Dever é negativo. -10, tá aqui. Beleza? Negativo. E aí, ao longo das outras semanas, você continua pegando produtos lá, sem pagar, anotando no fiado. E ao final do mês, você percebe que você pegou, além daqueles R$ 10 que você tinha pegado inicialmente, pegou mais 35. Opa, 35 eu peguei, então eu estou devendo, beleza? Devia 10 e está devendo mais 35. Você percebe que mesmo com sinais negativos, o que a instituição leva a pensar que eu vou subtrair, nesse caso aqui eu vou realizar uma soma, tá bom? Uma soma porque eu estou adicionando dívidas, eu estou agrupando dívidas, belezinha? Então eu devia 10, devo mais 35, aí eu faço a soma, 10 mais 35, 45. Só que eu estou devendo, dever é negativo. Em outras palavras, quando os sinais são iguais, você conserva o sinal que aparece, se for positivo, você conserva o positivo e soma, mais 45. Se for negativo, você conserva o sinal, igual, negativo e realiza a soma, 10 mais 35, 45. Belezinha? É contra-intuitivo, eu sei. Pô, professor, tem um sinal negativo, eu vou realizar uma soma. É isso, você vai realizar uma soma. Porque, na verdade, você está agrupando uma dívida. Belezinha? Então, vamos lá. Mais um exemplo, 34 mais 100. Ambos os sinais são positivos, você conserva o sinal, que vai ser positivo neste caso, e realiza uma soma. 100 mais 34, 134. E se fosse negativo? Menos 46, menos 50. Como se eu estivesse devendo R$ 46 ao mecânico, por exemplo, e tivesse que fazer algum outro acerto no meu carro. Nossa, que mecânico barato, né? Tivesse que fazer um outro acerto no meu carro e esse outro acerto custasse R$ 50 e eu fosse pagar só no final do mês. Como eu estou devendo, é negativo. E como eu vou dever, eu vou ter que agrupar essa dívida. Faz a soma. 46 mais 50, 96. Conserva o sinal negativo e realiza a soma. Pá, pá, vai dar 96. Belezinha? Show de bola? Professor, beleza. Então, quando são sinais iguais, eu vou realizar a soma. Então, dois sinais positivos eu somo, conservo o sinal positivo. Dois sinais negativos, eu somo e conservo o sinal negativo. E o que vai acontecer quando os sinais forem diferentes? Quando for diferente, meu querido, minha querida, você vai subtrair, tá bom? Ficou faltando um Rzinho ali, né? Professor, cadê a língua portuguesa, por favor, né? Sinais diferentes você vai subtrair. Belezinha? Como é que isso aqui funciona na prática? Sim, ó. Menos 10 mais 35. Imagina o seguinte, meu querido. Lá na sua padaria, você está devendo R$ 35. Desculpa, devendo R$ 10. Aqui, ó. Você está tendo essa dívida aqui de R$ 10. Só que aí você chega nessa padaria com um valor de R$ 35 para quitar essa dívida. Beleza? Eu vou quitar a dívida? Vou quitar essa dívida. Vai sobrar dinheiro? Vai sobrar. Se vai sobrar, é meu. Se é meu, ele é positivo. O que você vai fazer aqui na prática? Você vai conservar o sinal do maior número. O maior número, no caso, é o 35. E ele é positivo. E realizar uma subtração. 35 menos 10 é igual a 25. A subtração do maior pelo menor. Nesse caso, você ignora os sinais. Porque você já sabe que o sinal vai ser positivo. Entendido? Desculpa, galera. Outro exemplo. 19 menos 21. Show de bola? Você foi nessa bendita dessa padaria. Comprou, sei lá, R$ 21 de pão de queijo, leite, café. Só que você só tem R$ 19. Aí você falou, cara, tem como eu pagar aí depois?
Tem, depois você paga. Quanto você vai ter que pagar depois? A diferença, né? Ó, você consumiu 21 e só tem 19, beleza? E 21 menos 19 é 2. E aí você conserva o sinal do maior. Quem é o maior aqui? É o negativo. A dívida é maior do que o que você tem para pagar. Então conserva o sinal, beleza? Menos 2. Outro exemplo, ó, menos 34 mais 10. Vamos fazer direto essa aqui, sem tentar pensar no conceito de dívida, mas sempre que você tiver na dúvida, associe a dívida. Vai dar certo sempre. O entendimento fica bem mais fácil. Belezinha? Então eu tenho 100, 34 mais 100. Quem é o maior? O 100 ou o 34? Opa, é o 100, professor. Então o resultado final vai ficar positivo. Belezinha? E você faz a subtração. 100 menos 34, 66. Entendido? E aí, para finalizar, menos 54 mais 20. Opa, quem é o maior, 54 ou 20? 54. Qual o sinal que acompanha ele? É o sinal de negativo, tá aqui, ó. Ele é o maior e ele tem o sinal negativo. Então você conserva o sinal dele, tá aqui, ó, negativo, e faz a subtração, 54 menos 20, 34. Belezinha? Professor, é só isso? É só isso, galera. Mas tem muito estudante, o que é comum, viu, galera? Acabar esquecendo ou se confundindo, porque realmente é contra-intuitivo pra gente. Aparece um sinal, dois sinais negativos, eu tendo a achar que é uma subtração. Não necessariamente. Então, quando for sinal igual, você soma. Sinal diferente, você subtrai. Quando for fazer a soma, você conserva o sinal que está aparecendo igual. Quando você for fazer a subtração, você conserva o sinal do número maior. Belezinha? Então, sinais iguais você soma, sinais diferentes você subtrai. Aqui está o mantra, aqui está a regra, aqui o que você precisa memorizar. Multiplicação. A multiplicação, galera, por definição, é uma soma repetida. Galera, beleza? Então, exemplo, ó, quando a gente faz 3 vezes 5, é o mesmo que somar o 5 3 vezes. Ó. 5 mais 5 mais 5. 5 mais 5, 10. Mais 5 de novo, 15. Como eu repeti o 5 3 vezes, eu estou multiplicando ele por 3. Então, a multiplicação, na verdade, é uma evolução da operação de soma. É uma soma com fatores repetidos. Belezinha? Dica de ouro, estudante. Esse curso é um curso de matemática básica. Obviamente, eu vou tentar trabalhar todos os fundamentos. Mas existe um fundamento muito mais básico, a tabuada. Se você não decorou a tabuada ainda, decore, galera. Não existe um bom estudante de matemática que não tenha a tabuada memorizada. Eu gosto de falar que matemática é uma ciência de aprendizado, mas tem coisas que a gente em matemática precisa decorar. E tabuada é uma delas. Se não decorou ainda, decore. Dica de ouro, viu? Então vamos passar aqui a divisão. Então a multiplicação é aquilo lá. A divisão é sobre separar, distribuir em partes iguais. Viu, galera? É a definição de divisão. Então se você tem 15 laranjas e quer dividir em 3 amigos, cada amigo vai ficar com 5 laranjas. Isto é o oposto da multiplicação. Então 15 dividido por 3, 15. 15. Só um minutinho. 15 dividido por 3 é igual ao nosso maravilhoso 5. Isso é equivalente a dizer isso aqui, ó, que 3, esse 3 vezes 5 vai dar 15. Em outras palavras, a gente pode definir a divisão como uma operação inversa à multiplicação. E a multiplicação como um agrupamento de soma, beleza? Vocês viram que as operações, elas meio que se casam, elas conversam entre si, tá bom? Elas não são desenvolvidas de forma isolada, de forma sozinha. Então vamos lá. Dica de ouro. Isso é uma dica de ouro talvez mais importante do que memorizar a calculadora, memorizar a tabuada. Até que memorizar a tabuada te ajuda nesse processo aqui. Fuja do uso de calculadora, tá bom? Então você vai ter, ao longo desse curso, os exercícios que eu passar ao final, eu quero que você tente fazer na caneta, no papel, memoriza a tabuada, tenta quebrar a cabeça um pouquinho. Eu gosto de falar com meus alunos em sala de aula
que a calculadora é uma ferramenta para quem já sabe fazer a conta e faz a conta muito bem. É uma ferramenta facilitadora do processo. Você nunca pode usar a calculadora como uma muleta. E nas condições atuais, com o desenvolvimento da tecnologia que a gente tem hoje, a gente tende a usar a calculadora como uma muleta. Ah, tem uma operação aqui, eu vou fazer na calculadora que é mais rápido. E acaba esquecendo, não aprendendo como de fato aquela operação existe, como aquela operação se fundamenta. E é interessante que você saiba o fundamento, tá bom? Só é bom em matemática quem sabe o fundamento. A calculadora é só para acelerar o processo. Se você ainda não sabe, aprende, quebra a cabeça. Vai ser difícil no começo, mas lá na frente você vai colher muitos bons frutos. Belezinha? Continuando, meu querido. Então vamos lá? E quando aparecem os sinais? Muito parecido com o que apareceu em soma e subtração. Então, galera, lá no soma e subtração tem um joguinho de sinal a ser feito. Relembrando, sinais iguais, somo e conservo o sinal. Sinais diferentes, eu somo e conservo o sinal do maior. Deixa eu voltar aqui. Somo e conservo o sinal do maior. Aqui, na multiplicação e divisão, o jogo de sinal é um pouquinho diferente. E eu vou ter que memorizar também, tá bom? Então, quando os sinais forem iguais, aqui, ó, resultados iguais. Resultados iguais. O resultado fica positivo. O resultado vai ficar positivo. Belezinha? O que isso quer dizer? Olha aqui, ó. 10 vezes 23. O 10 tem que sinal? Positivo. O 23 que sinal? Positivo. Aqui é positivo e aqui é positivo. Opa! Dois sinais iguais e tem uma multiplicação. Conserva o sinal. Conserva o sinal, desculpa. Mantém o sinal positivo, porque os sinais são iguais. Então, positivo com positivo vai dar positivo. E aí você faz a conta. 10 vezes 23 é igual a 230. Quando você vai fazer contas com sinais, é interessante que você sempre comece determinando o sinal da operação. Depois você faz a operação, beleza? Aqui já está feito só para poder facilitar o processo. Exemplo 2 aqui, ó. Aqui está o exemplo 1, aqui está o exemplo 2. No exemplo 2, menos 10, menos 23. Opa, sinais iguais, aqui é negativo e aqui é negativo. Sinais iguais diz que o resultado final vai ficar positivo. Então, menos com menos vai dar mais também. E eu sei, estudante, é muito intuitivo. Como assim? Dois valores negativos vão dar um valor positivo. Tem uma explicação matemática para isso. Não é o foco da minha aula, não é o foco desse curso, mas no futuro eu posso criar um curso apenas respondendo esses conceitos. Eu posso postar no meu YouTube também, tá bom? No final da aula eu passo o arroba do meu YouTube, do canal do YouTube. Caso você queira seguir, tem bastante dica lá também, tá bom? Mas esse curso de matemática básica é só no curso. É só para os especiais, beleza? Então aqui fica positivo. Eu estou multiplicando aqui, ó, sinal de x e um pontinho também significa multiplicação, beleza? Na divisão funciona do mesmo jeito. Lembra que a multiplicação era uma operação ela está relacionada à multiplicação com o processo inverso? Então, no caso do jogo de sinais, elas funcionam do mesmo jeito. Belezinha? Aqui, ó, sinal negativo e sinal negativo. Menos com menos na divisão vai ficar positivo, sinais iguais. Ó. E 12 dividido por 2 é igual a 6. E aqui, ó, 35 positivo e o 7 positivo, sinais iguais dá positivo. 35 dividido por 7 é igual a 5 positivo. Belezinha? Show de bola? Fácil demais, né, galera? E quando os sinais forem diferentes? Meu querido, quando os sinais forem diferentes, o que vai acontecer? O resultado fica negativo, tá bom? Então, sinais diferentes na operação de multiplicação ou divisão, eu defino sinais diferentes. Belezinha? Então, aqui, ó, menos 10, coloquei a mesma operação aqui, tá bom? Só inverti os sinais. Menos 10, e aqui está negativo e aqui está positivo. Menos 10 vezes 23 positivo. Negativo com positivo dá negativo. E você faz a conta. 10 vezes 23, multiplicar por 10 é só adicionar um zero, menos 230. E se o segundo fosse negativo? O primeiro é positivo e o segundo é negativo. Continua com dois sinais diferentes. E sinais diferentes é negativo. 10 vezes 23 é menos 230, beleza? Aqui negativo com positivo, mas aqui eu estou dividindo. Negativo com positivo, negativo. 12 dividido por 6 é menos 6, tá bom? E aqui positivo
com negativo na divisão. 35 dividido por 7 é... não coloquei, galera, desculpa. Aqui é menos 5, viu? Acabei esquecendo o sinal aqui, ó. Menos 5, porque os sinais são diferentes. Belezinha? Show de bola? Então é isso. Então são esses joguinhos de sinais a ser feitos. Eu coloquei aqui no próximo quadro um macetezinho. Se você quiser memorizar por esse macete, não tem segredo. Vamos lá? Então lá, joguinho de sinal na multiplicação e divisão. Amigo do meu amigo. Então, ser positivo é ser meu amigo. Ser negativo é ser meu inimigo. E aqui, positivo com positivo. Amigo do meu amigo é meu amigo. Então, vai ficar positivo. E o amigo do meu inimigo? É meu inimigo também, né? Então, positivo com negativo, negativo. E o inimigo do meu amigo? Ele é meu inimigo também. Então, negativo com positivo, inimigo com amigo é igual a inimigo, negativo. E o inimigo do meu inimigo? É meu amigo, né? É a regra básica da lei, é a regra da vida. O inimigo do meu amigo vira meu amigo também, beleza? Então, se você quiser printar, printa essa imagenzinha, memoriza. Professor, eu preciso memorizar esse joguinho de sinais? Precisa. E o que é comum que aconteça com o estudante? Ele confundir o joguinho de sinal que é feito lá em soma e subtração e o joguinho de sinal que é feito em multiplicação e divisão, tá bom? Na soma e subtração, desculpa, deixa eu voltar aqui. Na soma e subtração, sinais iguais eu somo, sinais diferentes eu subtraio, conservo o sinal do maior. Em multiplicação e divisão, sinais iguais, o resultado fica positivo, sinais diferentes, o resultado fica negativo, tá bom? Como é que eu vou memorizar isso de fato? Fazendo bastante exercício. Então, finalizou essa videoaula, vai lá nos exercícios associados ao módulo 1 e realize todos os exercícios. Peço a vocês que realizem de fato. O aprendizado em matemática só se dá com a resolução de muito exercício. A resolução de exercício é extremamente importante para que de fato você evolua. E finalizamos, viu, galera? Foi uma alegria estar com vocês. Espero vocês no módulo 2 deste curso.